ocupar a mesa, presidir os trabalhos agora nessa segunda palestra. Dr. Edilton é bacharel em Direito pela UFB, especialista em processo civil, sob a coordenação de Calmon de Passos, na Fundação Faculdade de Direito da UFBA, advogado trabalhista entre 1997 e 2003, defensor público na Bahia, membro do MPT entre 93 e 2005 e desembargador do trabalho desde 2005. E vamos convidar também o psicólogo Alessandro Marimpieri, que ministrará a palestra com o tema Comunicação Não Violenta. Bom dia a todos, a quem não tinha cumprimentado. Então, nós vamos continuar a nossa atividade de hoje aqui com a palestra do Dr. Alejandro Marimpietri, que é psicólogo, professor universitário, atua nessa área de educação, psicanálise e psicologia, doutor em ciência da educação, universidade na Argentina, né? Então, a gente não precisa longo, extenso aqui, não precisa tanta apresentação, né, do nosso colega, e nós vamos passar a palavra, até para não atrasarmos mais a nossa atividade de hoje. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite. E que sorte a minha que cheguei mais cedo e pude ouvir a mesa anterior. Não entendo muita coisa dos temas que são aqui discutidos, porque venho de um outro campo, né, que é o campo da psicologia, mas fiquei muito pessoalmente tocado pela fala que me antecedeu, e que bom que estamos tão afinados, porque vamos falar da mesma coisa. Cabe a mim conversar com vocês sobre os desafios de uma comunicação não violenta no mundo contemporâneo, e eu chamei a minha fala de Asa da Palavra, Encontros e Desencontros no Existir Contemporâneo. Então, nós vamos falar bem brevemente do que compõe... Obrigado, amigo. Tá. Os pilares da educação, da comunicação não violenta, mas vamos nos deter sobre os obstáculos. Por que é tão difícil, hoje, no mundo contemporâneo, a gente conseguir estabelecer comunicação e, mais ainda, comunicação não violenta? E por que a gente precisa parar para conversar sobre como estabelecer a comunicação entre humanos de forma não violenta? Isso já é um sintoma do nosso tempo, né? Um sintoma da contemporaneidade, um sintoma da nossa atualidade. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que talvez nós estejamos flutuando num mundo sem gravidade. O que é isso? Nós todos aqui fomos formados no século XX. Nós funcionamos, nós fomos criados, nós crescemos numa ordem de funcionamento social verticalizada, aonde havia uma lei estabelecida, não a lei jurídica, a lei simbólica do que era certo, do que era errado. A gente chamava os nossos pais de senhor e senhora, né? A gente não interrompia um professor, as coisas eram todas programadas, organizadas, o mundo era polar. Ou você era capital, ou você era trabalho, ou você era Estados Unidos, ou você era União Soviética, ou você era uma coisa ou outra. Então, era um mundo polar, moderno, estabelecido, verticalizado, com uma regra, com uma lei vertical, e por isso a ideia da gravidade que se estabelecia. Mas era um mundo com seus problemas, era um mundo excludente, era um mundo que tinha as suas violências, era um mundo despreparado para lidar com a diversidade. Era um mundo em que as pessoas que não estivessem dentro daquele esquema de funcionamento, elas eram tacitamente excluídas, né? Era um mundo que tinha seus problemas, e eram muitos, não eram poucos. E era um mundo onde nós tínhamos que dar um jeito de nos adaptarmos à realidade. Éramos nós que nos ajustávamos a nossa subjetividade à realidade. Nós não tínhamos a expectativa de que o mundo atendesse ao nosso desejo. E em um dos livros que eu cito aí, tem um exemplo muito simples, que é um exemplo prosaico, mas muito
revelador de quando eu estudava numa escola aqui em Salvador, e nós íamos comprar as nossas calças jeans do ano para usar, e quase sempre, como eu sou fisicamente desavantajado, a cintura nunca correspondia à perna. Então, o que eu fazia? Eu comprava uma calça que cobrisse até o pé e ajustava, costurava a cintura da calça. Isso que pode parecer prosaico, engraçado, divertido, é um exemplo claro, simples, de como nós nos ajustávamos à realidade. Se você for comprar uma calça jeans hoje, você tem que ter uma planilha no Excel com cruzamento de dados. A vendedora lhe faz umas perguntas difíceis de responder. São 80 itens para você escolher uma calça jeans. E por via das dúvidas, como o grande fundamentalismo do mundo contemporâneo é o consumo, você leva 4, divide em parcelas, acreditando que você não vai morrer antes de usá-las. E essa brincadeira que eu faço revela muito fundamentalmente o que é a subjetividade do homem contemporâneo. Ele é poderoso, ele é like a boss, ele acha que ele pode tudo, ele espera que a realidade se ajuste a ele mesmo, ele tem muita liberdade, mas a gente não sabe o que fazer com isso. Então, a transição do projeto mais autocrático, mais vertical, para um projeto social mais horizontal, mais em rede, do ponto de vista subjetivo, ele nos trouxe mais liberdade, mais alteridade, mais inclusão da diferença, mas nos trouxe uma dificuldade muito grande de saber como lidar com tudo isso. Com isso, eu não estou aqui fazendo um discurso reacionário de elogio àquele tempo, como se aquele tempo fosse bom e esse tempo é ruim. Não é isso. O que eu quero dizer é que aquele tempo tinha os seus problemas e o nosso tempo tem os nossos. E a gente vai ter que lidar com os nossos. E um dos nossos problemas, fundamentalmente, é como a gente se comunica, como a gente se relaciona. Por que que os relacionamentos intersubjetivos no mundo tão aberto, tão diverso, tão plural, é tão difícil? Estabelecer relacionamentos é uma dificuldade muito grande. Por quê? E aí a gente pode pensar, não vai passar o vídeo, porque eu tive que salvar a mensagem em PDF, mas todo mundo conhece essa cena, quando o tio do Peter Parker vai levar ele na universidade e pede a ele para ter uma conversa e diz: meu filho, com grandes poderes tem grandes responsabilidades. E parece que o homem contemporâneo, o sujeito da cultura contemporânea, quer o bônus, mas não quer o ônus. Parece que a gente quer a satisfação imediata, mas a gente não quer trabalhar. Tudo que é mais aberto, tudo que é mais plural, dá mais trabalho. Por exemplo, os casamentos arranjados eram uma tragédia, mas era fácil de resolver. Se estabelecia, casava as pessoas sofriam juntos por 50 anos e estava tudo certo. Era assim, acabou, não tinha conversa. No momento que a gente casa por amor, a coisa complica mais. É ou não é? Tem que trabalhar, tem que conversar, tem que fazer concessão, fazer DR, sextou, essas coisas todas que a gente sabe que é trabalho, é esforço, é empenho, né? E a gente tem que entender que o mundo contemporâneo tem por característica ser camaleônico. A essência do mundo contemporâneo é mudar. Tudo que permanece, tudo que se estabelece, tudo que sedimenta, não é muito bem visto pelo mundo contemporâneo, porque a característica é novo, como disse o Zé Cabaleiro, eu quero trocar o meu carro novo por um novo carro novo. Eu preciso sempre da novidade, o Bauman fala isso, né? Dessa ideia de uma obsolescência que está prevista para sempre ter algo novo que nos interesse, que nos motive. E viver num mundo camaleônico, como muito bem disse o ministro, é muito difícil para o cérebro humano. Porque o cérebro humano precisa de alguma previsibilidade para não gastar muita energia, muito açúcar, não é? Então a gente tem uma tendência mais à tragédia do que ao drama. Porque a tragédia, ao final, é ruim, mas é certo. O drama é nem Osíris sabe como aconteceu. Para a gente valorizar a Bahia, nossa Bahia, né, ministro? Que está com o senhor até hoje. Então, assim, é difícil lidar com o drama porque não tem certezas, não tem garantias, a gente não sabe muito o que vai acontecer, né? E isso implica que o homem contemporâneo é necessariamente um homem mais estressado. É necessariamente um sujeito, né, para não ser machista, um sujeito contemporâneo é um sujeito mais estressado, porque ele tem que se adaptar o tempo inteiro ao novo, que nunca para, e é sempre rápido, e a rádio diz em 20 minutos tudo pode mudar, e muda. O pior é que muda, né? Então o pior é que a gente vive essa correria sempre.
Mas, quando o mundo é difícil, quando as coisas são incertas, quando a gente não sabe as respostas, convém procurar os artistas e não os psicólogos. Psicólogo é muito ruim de futuro, é muito bom de passado e de presente, mas é ruim de futuro. Quiromancistas e artistas são mais, são mais bem-vindos nesse aspecto. Então eu recorri a uma obra de 1598, para a gente pensar como é que a gente pode lidar com a realidade. Olhando rapidamente para essa obra, o que a gente vai ver, a obra de Cesta de Frutas do Caravaggio, é uma cesta de frutas. Mas se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que a cesta está na beiradinha da bancada de madeira, prestes a cair. E também tem umas frutas lá que já não estão assim muito boas. Tem uma maçã ali meio ficando podre, as folhas já estão meio estragadas. Então, o que Caravaggio quer dizer é que as coisas passam. E se você não prestar atenção, você vai ver só uma cesta de fruta, mas ela pode cair a qualquer momento, e se a fruta apodrecer, você não come. Ou seja, ele está falando da impermanência, ele está falando do inexorável passar do tempo da vida, ele está falando que as coisas sempre mudam, em 1598. Então, dito isso, eu quero dizer que talvez a experiência humana seja isso mesmo, né? A gente evolui com medo, com desespero, com angústia, mas esse é o nosso caminho, um caminho para frente. Quando as canetas esferográficas foram lançadas, aqui eu acho que não tem ninguém desse tempo, mas as pessoas tinham receio de aceitar documentos assinados com canetas esferográficas, elas não eram confiáveis, perigosíssimas. Quando as mulheres puseram maiô na década de 40 ou 30, a família brasileira tinha acabado, né? E aqui estamos nós, com roupas de banho bem menores e seguindo a vida, né? Então a gente precisa pensar no que a gente vai fazer daqui para frente, porque a vida humana é muito diferente da vida da vaca. A vida da vaca é uma vida chata, certa, confiável. E por isso que vaca é vaca há milhões de anos. Qual é a vida da vaca? É nascer, comer um capim, dar um leite, fazer um bezerro e morrer tendo cumprido a sua missão na terra. Vaca não tem boleto, não tem angústia, não tem dor de cotovelo, não sofre de amor, não é? Vaca não vive uma vida inventada, vaca não é sujeito de linguagem. O homem não. O homem é sujeito de linguagem. O homem tem Chico Buarque de Holanda, Leonardo da Vinci. O homem, por isso o homem muda, porque ele inventa a vida essencialmente sempre. E o convite para a minha fala de hoje é como nós vamos inventar uma outra comunicação, um outro encontro de subjetividades, como a gente vai se permitir encontrar seres humanos num outro lugar, porque isso é a ordem do dia. Sabermos nos comunicar, valorizar os encontros interhumanos, parece ser uma saída para essa aridez estúpida que a vida faz questão de esfregar na nossa cara quando a gente lê o jornal de manhã. Aliás, acho eu um ato heróico, ler um jornal antes de sair para trabalhar, porque se você lê mesmo assim, com todos os R's e os S's, você fica em casa com medo embaixo do cobertor. Vir aqui hoje conversar é um ato de coragem, no meu entendimento, diante da barbárie que nós estamos testemunhando nas nossas vidas. Então é muito duro, mas a gente é craque, a gente já passou por coisa muito complicada, a gente vai ter que inventar um outro jeito de existir. E os 4 pilares da competência emocional, da inteligência emocional são: primeiro, a gente sente. As emoções a gente não escolhe sentir ou não sentir, elas aparecem na nossa vida, elas nos tomam, ou como diz o Javan, invade e fim. Acontece, aparece. Depois que a gente sente, a gente tem que prestar atenção no que a gente está sentindo e reconhecer isso, tomar alguma consciência do que estamos sentindo. E depois a gente tem que dar um certo tratamento a isso que a gente sente e tem consciência para ter uma reação socialmente aceitável. E feito isso, a gente consegue modular o nosso comportamento por aquilo que a gente supõe que o outro sente ou pensa, que é a empatia. E eu vou tentar mostrar o quanto esses 4 pilares e depois os 5 da comunicação não violenta são muito difíceis no mundo contemporâneo. Porque o mundo contemporâneo ele investe pouco em olhar para dentro, no sentir. O mundo contemporâneo maneja mal as suas emoções. O mundo contemporâneo acha que cada um é do tamanho dos seus sonhos e que você pode reagir como você quiser. O mundo contemporâneo não valoriza o coletivo. Ele hiperdimensiona o individual. E o mundo contemporâneo cria um ethos que é: se a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro. Portanto, é muito mais difícil
a nossa gestão emocional no mundo contemporâneo, porque ele tem pilares constitutivos que atrapalham um pouco a nossa conversa. E a gente sustenta a contemporaneidade criando um hipervalor da independência. Eu, que trabalho muito com crianças e adolescentes, ouço muitos pais dizerem, bom, mas eu acho que o bacana é ter filhos independentes. E o que eu defendo é que, com urgência, a gente precisa criar uma geração de crianças e adolescentes dependentes, para que eles possam criar um outro enlaçamento social menos violento, menos brutal, mais austero, mais plural, mais colorido. Por quê? A essência de todo humano é uma dependência essencial de outro humano para se existir como humano. Não do ponto de vista biológico. Se o humano não reconhece a sua imagem no olhar do outro, ele se bestializa, ele se desumaniza, e está aí boa parte do recrudescimento da violência contemporânea. A falta dos quase pretos de tão pobres se conseguirem se enxergar na ordem social que a gente constrói. É a ninguém-dade que recrudesce a violência. É você não se saber pertencente a algo, pertencente às coisas, pertencente aos ritos, pertencente ao direito, pertencente à possibilidade de acessar saúde, educação, moradia, alimentação. Se eu não consigo ver no outro alguém que me confere a minha própria existência, o outro passa a não ter tanto valor e eu posso eliminá-lo para conseguir o que eu quero. Então, com a urgência que os dados revelam, nós, que, como muito bem disse o ministro, estamos sentados em privilégio. Né? Nós nos alimentamos, nós temos um trabalho, nós temos direito ao acesso à informação, nós estamos historicamente sentados em privilégio. Então, é a nossa obrigação, porque temos mais condições, encamparmos uma discussão urgente que imponha a todos nós uma certa mudança de posição na vida. Ocupar a nossa cidade, ocupar os espaços públicos com outro campo discursivo que não seja um campo discursivo tão violento. E, para isso, nós precisamos dizer que ser independente, ou melhor, ser dependente, não quer dizer que eu tenho que ligar para minha mãe, aos 46 anos, e perguntar para ela se essa camisa está adequada. Não é isso. O que eu quero dizer é que eu só existo porque um outro humano dedicou tempo, afeto da sua vida para que eu possa existir. E eu existo à medida em que vocês estão aqui para me escutar e que vocês me conferem a possibilidade da palavra e que vocês aceitam o que eu tenho a dizer, não para concordar essencialmente com o que eu estou dizendo, mas para reconhecer em mim o direito essencial da palavra, da escuta, do encontro entre as pessoas, cada vez mais difícil e cada vez mais árido. Os 5 pilares da comunicação não violenta são: todos eles, obviamente, abraçados pela empatia, que eu já rapidamente... eu só tenho 1 hora, né, gente? Então, eu estou aqui voando rápido. Já rapidamente conceituei, mas é a primeira observação, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. O que é a observação? É a gente separar o fato da minha interpretação do fato. E a gente poder focar naquilo que de fato está acontecendo. Depois, a gente identificar e expressar o que a gente está sentindo. É muito importante no processo de comunicação a gente dizer o que a gente sente. Isso nos aproxima do outro. Então, isso aconteceu e, diante do que isso aconteceu, isso me causou essa sensação. E eu gostaria que você soubesse disso para que a gente pudesse fazer algo com isso. Depois eu vou dizer das minhas necessidades, porque identificar as necessidades é perceber as motivações que subjazem, que sustentam o meu comportamento, o meu pensamento, a minha atitude. Então, é importante que a gente entenda por que eu estou fazendo aquilo, e isso exige um olhar para dentro, muito difícil, que já já a gente vai conversar. E depois, a gente vai tentar dizer como eu gostaria que essas coisas fossem resolvidas para que a gente saísse dali melhor do que a gente entrou. Vocês acham que isso é fácil, gente? Quer dizer, dito assim parece um negócio simples, mas vamos olhar para a nossa vida, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações, mesmo furtivas, com o espaço público. Isso é muito difícil, porque nós somos convocados o tempo inteiro a um outro campo, a um campo desse encontro entre o astronauta e o extraterrestre, entre a minha referência e a alteridade, e a diferença, e o outro que pensa, fala, age de maneira diferente de mim. Conversar com iguais é relativamente fácil.
né? Eu, que sou da psicologia, sempre defendi o desencastelamento da psicologia, a democratização do discurso psicológico, porque falar entre psicólogos é relativamente fácil. Como imagino que falar entre juízes seja relativamente fácil. Relativamente, né? Não é tão fácil, mas é mais fácil. Mas o que eu quero dizer é que é mais fácil falar com pares do que falar com alguém que vem que tem que segurar a camisa, como disse o ministro, porque ela não tem botões. Esse é o desafio. Como nós vamos conversar com essa pessoa? Porque dificilmente alguém aqui passou por uma experiência similar, de não ter uma outra camisa para ir a uma audiência e ter que segurar com as duas mãos, ela sem botões. E quando eu não tenho essa experiência, resta a mim recrutar o máximo da minha humanidade, convocar o máximo da minha humanidade para tentar, num esforço empático, imaginar o que significa para aquela pessoa essa experiência. E ir com os grampos, os clipes, costurando aquele vazio da diferença, para dar a ele um pouco mais de dignidade, né? Um pouco mais de respeito, um pouco mais de cuidado. Talvez esse seja o Brasil que a gente precisa, não é, ministro? De alguém que saia do seu lugar e vá costurar a camisa dos outros com seus clipes de trabalho. Me emocionei muito com essa história, porque acho que isso é uma coisa que nos falta, né? E nos falta porque é tão duro viver num país tão desigual, nos falta porque é tão duro viver num contexto tão adverso que a gente vai se embrutecendo. A gente vai tentando esquecer, não é porque a gente é ruim, é porque é insuportável viver na montanha-russa, como disse o Nicolau Tchevchenko. Nós estamos no looping da montanha-russa. Alguém aqui já andou de montanha-russa? Montanha-russa é bom por 30 segundos, gente. Quem aguenta viver uma montanha-russa a vida inteira, de cabeça para baixo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra? Falta o ar, é difícil. E nós estamos extremamente amedrontados. Nós estamos aqui, superamos a Covid, mais ou menos, né? Mas estamos conseguindo driblar a Covid e tal, mas a coisa que o homem contemporâneo mais tem medo é outro homem contemporâneo. Não há nada que nos amedronte mais do que o outro. Isso é uma coisa incrível. Nós vencemos grandes batalhas, nós criamos grandes coisas, nós somos, enquanto humanidade, uma coisa maravilhosa, como disse o Caetano, que horror e que lindo. Nós produzimos coisas terríveis e coisas inacreditavelmente belas, mas tem uma coisa que a gente tem medo hoje, segundo o Bauman, segundo o que a gente testemunha nas esquinas da nossa cidade, é o outro. E para estabelecer uma comunicação genuína, não violenta, produtiva, eficiente, que transforme vidas humanas, porque a verdadeira comunicação é aquela que, quando se estabelece, ninguém sai dessa experiência como entrou. Para isso, a gente precisa se interessar pelos humanos, mas não os humanos iguais, aqueles que estão em outros lugares, que estão em outras referências, que pensam diferente ou que tiveram histórias de vida muito diferentes das nossas. Isso é muito difícil no mundo de hoje. Como é difícil sair do autocentramento, nós estamos muito voltados para o nosso próprio umbigo. Esse é um eixo constitutivo dos nossos modos de subjetividade no mundo contemporâneo. É estarmos voltados para nós mesmos. Valorizamos muito mais a nós mesmos do que a coletividade. Não desejamos nos ajustar ao coletivo, mas queremos que o coletivo se ajuste a nós. E ao fazer isso, também dificultamos a nossa comunicação, porque como reconhecer no outro alguém que tem algo a me dizer? Como reconhecer no outro alguém que tem o direito de se expressar? Como reconhecer no outro alguém que eu não preciso controlar a vida dele? Parece que o mundo contemporâneo se interessa muito em controlar a vida das pessoas, em saber o que o outro faz, o que é certo e o que é errado, e se despreocupa sobremaneira em aprender com as experiências do outro. Porque é como se eu quisesse colocar a minha régua e o meu compasso para a existência do outro. É como se eu quisesse que ele funcionasse a partir da referência que eu acredito ser a verdadeira, a boa, a justa, a que tem valor. E nesses dois livros, do Lipovetsky e a Repicracia, a gente vê o quanto esse culto, né, pelo eucentrismo, tem aumentado as dificuldades de comunicação, os relacionamentos, a violência. Nós nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão solitários. Isso é uma coisa impressionante. Nós estamos muito solitários e ao mesmo tempo que estamos conectados com o mundo inteiro.
Ou seja, o nosso projeto social de civilização precisa de uma certa revisão, porque é ótimo estar super conectado, mas a gente precisa valorizar encontros verdadeiros, que façam sentido, que nos tragam algo que possa modificar a nossa experiência. E aí o Ram, nesse livro Sociedade da Transparência, ele diz o seguinte: a sociedade da transparência é um abismo infernal, o abismo do igual. A comunicação alcança sua velocidade máxima ali onde o igual responde ao igual. A transparência estabiliza e acelera o sistema, eliminando o outro, o estranho. Então, aí dificulta a comunicação não violenta, porque se o outro para mim não tem valor, se o outro para mim, quando é outro, quando é altero, quando é diverso, ele é descartável, ele é eliminável, ele é superável, esvaziam-se os encontros intersubjetivos. E dessa mesma maneira ele diz, um mundo que consistisse, se fosse possível, numa sucessão de informações, sem nenhum ruído, sem nenhuma perturbação, seria uma máquina. Seria um mundo da vaca. Mas não o mundo humano. O mundo humano tem treta, sujeira entre os dentes, frieira entre os pés. O mundo humano não é o mundo da bailarina de Chico Buarque de Holanda. Porque procurando bem, todo mundo tem uma pereba. E esta pereba, esta falta, este buraco, este vazio, é o que nos constitui, não é nosso defeito. É nossa lindeza, é nossa belezura, é a nossa chance de transformação, porque quem está completo não se movimenta, quem está completo não se transforma, quem está completo não deseja. Então aquilo que é posto como um problema, é onde está a nossa solução. É onde a gente pode mais. Então é onde eu me desafio, é onde eu não conheço, é onde eu não sei, que eu me interesso, que eu quero saber, que eu quero ouvir. Então quando você disse assim, chegou cedo, não foi? Eu disse, que bom, que eu vou ouvir umas coisas de um tema que eu não tenho a menor ideia do que se trata. E foi ótimo para mim. Que ótimo que eu estive, que chance, que oportunidade. Fiquei com medo do trânsito, vi sem carro, que não sabia como estacionar aqui. Saí cedo, cheguei cedo e pude assistir tudo. E aprender, e ficar motivado, e anotar coisas no celular. E, sabe, é importante isso. A gente está em lugares insuspeitados, com pessoas insuspeitadas, porque isso é que conforma a humanidade. Né? E o Ram, ele cita, o Rimbaud, ele diz o seguinte, na palavra, ninguém pensa precisamente aquilo que o outro pensa. Todo compreender é, ao mesmo tempo, um não compreender. E isso é lindo. Porque quando eu digo a palavra manga, alguns vão ouvir a manga da camisa, outros já, pelo adiantado da hora, a manga fruta. E alguns do interior do estado da Bahia vão ouvir manga do verbo mangar, que quer dizer chacotar, pirraçar, gozar da cara e etc. Ou seja, sempre há um ruído, sempre há um não dito, sempre há uma coisa que escapa. É por isso, asa da palavra, a palavra que voa e que encontra sentidos e significados em lugares que a gente não imagina. Então, assumir isso como algo que nos forma, algo que nos faz, talvez seja um caminho melhor para a comunicação não violenta. Um outro obstáculo é a exterioridade. A Júlia Kristeva diz que o mundo contemporâneo ele vive um problemaço, porque nós não sabemos olhar para dentro. E como a gente precisa sentir para depois pensar, lembra aquela história? Como é que eu vou exercitar a comunicação violenta se eu sou um pouco analfabeto emocional, se eu não tenho o hábito de reconhecer em minhas emoções o que me causa, o que eu sinto? Nós não perguntamos comumente quando uma criança cai, qual é a nossa reação? A criança cai, machuca o joelho, chora, a gente bate no ombro e diz, passou, 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 não chora, passou. É ou não é? Isso é um equívoco. É um equívoco. Chore, meu filho. Chore tudo, porque ralar o joelho dói. E me conte o que você está sentindo. Além de dor é o quê? É susto? É medo? O que você está sentindo? Nós não fazemos isso. E não fazemos isso porque não temos o hábito de olhar para dentro. Uma vez uma menina de classe média alta, minha paciente, chegou para a mãe e disse, minha mãe, eu não tenho nada para fazer. Eu não aguento mais. E a mãe disse, mas se você tem videogame, você tem
ciclovia, você tem sala de cinema, você tem 7 piscinas, você tem duplo mortal carpado, você tem 8 streams, você tem... Ela foi listando as coisas todas que a menina tem, mas eu já fiz tudo tá chato. Aí a mãe olhou no fundo do olho dela e ela disse, eu não tenho nem para onde olhar. A mãe olhou no fundo do olho dela e disse, olhe para dentro. Aí a menina disse, para dentro de onde? E ela disse, para dentro de você mesma. A menina se calou, foi embora achando que a mãe tinha sido abduzida, que aquela não era a mãe dela. E até hoje ela não tem essa resposta. Mas eu uso esse exemplo porque é muito interessante. Depois que a mãe já tinha dado todas as saídas da exterioridade, essas do consumo, essas que o dinheiro pode pagar, ela se deu conta que a insatisfação era de outra ordem. Era da ordem de um vazio que era para dentro mesmo, né? E ela disse, olhe para dentro para ver se você acha onde é que está o buraco, para ver se você consegue tapar, porque eu não consigo mais. E isso são coisas que a gente não tem por hábito de fazer. Nós desvalorizamos muito as emoções, e já já a gente vai ver o lugar, a importância que ela tem. O Ram diz, pois tudo que repousa em si mesmo, tudo que demora em si mesmo, passou a não ter mais valor, só adquirindo algum valor se for visto. Nós gozamos mais de fotografar o prato do que de comer o prato. Não, claro, vocês não são pessoas especiais, diferenciadas e maravilhosas. Mas vocês devem conhecer alguém, né? Que antes de qualquer coisa fotografa. Restaurantes instagramáveis. Agora está na moda. Restaurantes instagramáveis. Você vai lá e fotografa e tal. O prato nem está tão bom, porque a vida da rede social é uma vida do simulacro. Né? Acessar uma rede social domingo de tarde, final da tarde, chuvoso, eu não recomendo. Porque é um convite à depressão profunda, porque a vida das pessoas é muito boa, gente, é um glamour, é a gourmetização do existir, é muita viagem, é muita Côte d'Azur, é muita comida boa, é muito champanhe, e a nossa, meio miserável, assim, né, meio... Nunca é perto do que se está ali publicado. A minha, pelo menos, eu não sei a de vocês, podem ser pessoas, como eu disse, muito especiais, mas a minha, em geral, é bem mais chata do que aquilo que eu vejo. E é meio torturante, né? Ver aquelas coisas tão alegres, tanta alegria, gente, tanto sorriso, tanta beleza. A minha não, a minha tem uns calos, a minha tem umas sinuosidades, a minha tem umas coisas meio difíceis, né? Mas é porque o que tem valor hoje é essa coisa da exterioridade da imagem. Uma outra característica é a ideia do sujeito do desempenho, é o sujeito cansado, né? Aquele que precisa provar o tempo inteiro que ele é mais, que ele pode, que ele consegue. A saída da autocracia para a meritocracia traz uns problemas também, porque a gente precisa trabalhar o tempo inteiro, né? Como é que é trabalhar o tempo inteiro? Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês acordam? Qual a última coisa que vocês fazem antes de dormir? Orar. Antes de orar. Se é que você não pega a oração no celular, no site www.oraçãoexpress.com.br. Mas, no geral, fora a moça de vermelho, que é uma pessoa espiritualizada e diferenciada, nós tendemos a trabalhar o tempo inteiro. Quando eu digo trabalhar, não quero dizer produzir recursos, eu quero dizer nós não nos desconectamos. Porque a gente tem a ansiedade de que se a gente não se desconecta, a gente fica para fora. Só que essa ansiedade de desempenhar o tempo inteiro não nos dá tempo para sedimentar sentimentos, para ouvir o outro, para gastar tempo, como fez o ministro, para elogiar o jovem advogado. Quer dizer, isso está na contramão da lógica de produção constante, sempre, muito, rápido, porque é como se nós precisamos provar que a gente deu certo. Se a gente dá ou não dá certo, depende muito do nosso comportamento. E nós estamos ansiosos com esse comportamento o tempo inteiro. Como é que a gente vai ouvir o outro? Porque tem um negócio que a gente precisa saber. Para se comunicar, tem que ter um tempo. Quem aqui faz bolo em casa, minha gente? 3 pessoas. Quem compra os bolos na padaria? Vamos ser sinceros, vamos abrir o coração. Porque, repare, para fazer um bolo, aonde nasce um bolo? Não, na sua cabeça. Antes de nascer na casa de sua mãe, nasce na sua cabeça, meu amigo. Porque um bolo nasce de uma ideia. Quero comer um bolo de laranja. Aí você imagina o bolo, aí você elenca os ingredientes. Vai até a despensa e faz um estudo comparativo entre sua ideia e a realidade. Vê que está faltando fermento, calça o chinelo, desce até a padaria, compra o fermento, sobe,
seleciona os ingredientes, ordena, porciona, mistura, bate, pré-aquece o forno, unta a forma, bota na forma, bota no forno, espera o tempo, e enfia um palito para ver se está cozido. Isso, tira, espera de esfriar, desenforma, passa o café e come. Diga aí, irmão. Passa na padaria e pega o bolo, né? Porque não é só uma questão de tempo. É uma questão do trabalho. Eu gasto tempo para fazer um bolo, eu posso estar respondendo 6 e-mails, fazendo 2 despachos, atendendo 2 pacientes, fazendo, sei lá, construindo 3 casas. Você entende o que eu quero dizer? A gente acha que tudo que é contemplativo, tudo que é experiência, tudo que não produz diretamente nada vinculado ao que a gente entende como trabalho, deve ser eliminado da experiência humana. E de tanto comprar bolo em padaria, a gente vai retirando do bolo a poesia. E de tanto comprar bolo em padaria, o bolo vira um fast food que a gente mata a fome, mas não saboreia. E de tanto comprar bolo em padaria, a gente perde a lembrança do cheiro do bolo da casa de sua mãe, que com certeza faz efeito na sua vida até hoje. E a gente não pode isso, né, gente? Porque o humano é outra coisa, o humano não é vaca. Então, cuidado para a gente não estar mugindo na fila da padaria. Um desafio grande, muito obrigado, que a gente tem é a questão do digital, que foi o tema aqui da conversa e tal. E aí vários livros aí interessantes, né, sobre o digital, porque o digital ele tem muitos problemas. A gente poderia fazer uma fala só sobre o digital, mas não temos tempo, eu vou abreviar rapidamente. O problema do digital é que ele desritualiza, ele desencanta um pouco as coisas. Vou explicar. O mundo contemporâneo é um mundo desencantado. O que é um mundo desencantado? Sabe o semáforo? O semáforo dos carros? Ele é uma circuitaria elétrica com 3 plásticos em 3 cores que vai acendendo e apagando de acordo com a programação, certo? Certo, mas não é só isso. O semáforo tem que ser um emblema de um encantamento social da gente não se destruir. O semáforo tem que ser visto por nós humanos como um acordo civilizatório, em que eu paro para você passar e depois você para eu passar, para a gente não se matar. Se eu perco a capacidade de ver o semáforo como um emblema do encantamento civilizatório, a gente se destrói. Eu atravesso o sinal, eu não quero nem saber, eu descumpro com esse rito, com este acordo, da mesma maneira que eu faço a audiência dirigindo. Dificilmente, se ele estivesse na audiência presente como ministro, ele estaria lendo um livro na frente enquanto alguém... Dificilmente. Porque o encontro olho a olho, face a face, cria forçosamente um rito, um encantamento, um acordo, uma ideia de presentificação do existir. Concordam? Que o digital afasta. Por isso os haters digital são muito corajosos no digital e são muito acovardados no encontro do público. Porque o digital ele afasta, ele cria uma ideia de que atrás da tela eu sou muito poderoso. Um outro problema do digital é a junção entre eu e a materialização do meu desejo de maneira imediata. Não tem falta, não tem tempo, tudo é para já. O Ram diz isso. A imagem e o olho estão colados. Não tem separação, ninguém olha mais para longe. Nós desaprendemos a olhar para o horizonte. E nós estamos tendo problemas oftalmológicos. Isso é uma coisa incrível. O nosso olho está sofrendo de tanto olhar para perto. O corpo está dizendo, não podemos olhar só para perto e para baixo. Então, quando eu aprendo que se eu quero, eu tenho, ou como diz o pagode da Bahia, se você quer, tome, 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 que é um pagode sábio, e a Bahia tem suas sabedorias, e essa é uma delas, essa ideia de que você pode ser satisfeito o tempo todo e bem muito, e ininterruptamente até ficar atoladinho, que é também um outro pagode, um funk. Quer dizer, a gente fica
preenchido o tempo inteiro sem espaço de vazio. E isso é muito perigoso para a comunicação. E um terceiro aspecto, é que tem um livro de uma mexicana, já com 90 anos, que ela diz: e por tudo olhar, eu nada via. Ela escreveu esse livro aos 90 anos. Agora, ela pegou 2 anos de notícia, pesquisou, e juntou essas notícias todas num único parágrafo. O livro todo tem um parágrafo. Então, você lê todas as notícias juntas. É uma vertigem. Porque tem coisas seríssimas e coisas absolutamente... A pergunta que o digital nos faz é: que filtros nós vamos construir para tirar disso uma experiência positiva? Porque é maravilhoso, vocês concordam? Ninguém quer mais imprimir cartão de embarque, ninguém quer mais pegar fila de banco, ninguém quer mais, né? Pode pedir... Isso aqui é espetacular, mas é perigosíssimo. Porque nos infla é feito é desenhado para nos aprisionar, com uma indústria bilionária, com o que há de melhor em ciência e melhor em tecnologia, certo? E é feito para a gente ficar absorvendo coisas que a gente nem sabe que a gente está absorvendo. Então, a grande pergunta é: que filtros nós vamos criar para tirar disso o que é bom e driblar os riscos? Porque a gente vai desaprendendo a se comunicar se a gente fica tão ligado a esse tipo de funcionamento. E é um vídeo interessantíssimo que eu não vou poder passar, depois vocês assistem na internet. Não dá porque é PDF, eu não consigo. Bom, sujeitos da decepção. De tanto a gente fazer acreditar que a gente vai ser preenchido, se você quer tome, 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 nós vivemos eternamente decepcionados. Isso disse o Gilles Lipovetsky no seu livro Sociedade da Decepção, ou disse O Paradoxo da Escolha do Schwartz. O que é isso? A gente não consegue escolher nada hoje. Pega um canal de streaming e bota um controle remoto na sua mão, é uma angústia, gente. Às vezes a pessoa me pergunta: você assistiu a série tal? Eu tenho que perguntar: tá em que stream? São 8, 9, em cada um 10, 20 milhões de possibilidades. Gente, quem aguenta? Quem suporta isso, gente? E o próximo, e o que acontece? A gente não vê nada. Porque a gente pega uma coisa e passa para outra, a gente pega uma coisa e passa para outra, a gente pega... Por quê? Nós não queremos a experiência. O ser humano contemporâneo, ele não quer ter experiência. Ele quer viver o superlativo da experiência. Ele não quer ter um amor, ele quer ter o amor. Ele não quer ter uma experiência sexual, ele quer ter a experiência sexual acrobática do Circo de Soleil. Ele não quer ter uma casa, ele quer ter a casa. Essa mudança de um para a não é apenas ortográfica, ela é simbólica. Porque você espera mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E de tanto esperar mais, e mais, e mais, você esvazia a experiência, esvazia o sentido, fica extremamente inundado de prazer e escravo da anedonia, da dificuldade de ter prazer. Já vou falar de um livro aí chamado A Geração da Dopamina. E altamente decepcionado sempre. Veja, quando eu era garoto, eu tinha 2 canais ou 3 de TV para ver à tarde. E eu achava muito divertido esperar ou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou Jerry Lewis andando de um lado para o outro até fazer um buraco no chão. Vocês lembram dessa cena clássica? E isso era maravilhoso. O Antônio Prata escreveu um livro lindíssimo chamado Nu de Botas, onde ele disse que uma das brincadeiras preferidas dele quando era criança era cavucar rejunte de azulejo. O que prova de maneira inequívoca que menos é mais. Porque quando o Schwartz diz porque mais é menos, menos é mais. Nós precisamos valorizar a experiência, porque a comunicação é uma experiência. E sem ela, se a gente não valoriza a experiência, a gente não se comunica. Uma outra característica do Shevchenko e do Kao Honoré é a aceleração. O Kao Honoré, que defende o movimento slow, ele não defende que a gente faça as coisas devagar. O que ele diz é que cada coisa tem seu tempo e as coisas precisam ser vividas no tempo que elas precisam. Então, se eu vou me comunicar com uma pessoa, eu preciso dedicar tempo para fazer isso. Aquele tempo que aquela comunicação exige. Mas se eu estou com pressa, se eu estou ansioso, porque eu mandei um WhatsApp para uma pessoa e os 2 tracinhos azuis apareceram e a pessoa não me respondeu em 6 segundos, eu não acho que ela está ocupada porque está no banheiro. Eu não acho que ela está ocupada porque ela está terminando de dar a última garfada do almoço. Eu acho que ela não me ama. Eu acho que eu vou ser demitido. Eu acho que uma catástrofe aconteceu comigo, porque eu sou autocentrado, eu acho que tudo tem que ser no meu tempo, e eu tenho uma dificuldade de bascular a minha relação entre o público e o privado, entre eu e o outro, entre o individual e o coletivo.
E quanto mais pressa eu tenho, mais eu sou impulsivo, mais eu sou imediatista. E quanto mais impulsivo eu sou, menos eu consigo fazer aquele ciclo do sentir, pensar, agir e ter empatia. Lembram daqueles... Eu não consigo fazer isso. Eu ajo mais amígdala e menos frontal. Eu ajo mais reptiliano e menos rebuscado. Eu sou mais convocado a fazer sem pensar, e quanto mais eu faço sem pensar, pior eu me comunico e provavelmente mais violento serei. A aceleração destrói as suas estruturas próprias de sentido e de tempo. Narrativas não se deixam acelerar arbitrariamente. O que é que o homem contemporâneo mais sente falta? Narrativas, histórias, conversa, possibilidade de entender o mundo, de dar sentido à experiência. E isso é preciso tempo. Com isso eu não estou defendendo que a gente dirija os carros a 20 km por hora. Mas se você for botar seu filho para dormir, lendo um livro com ele, faça só isso. Não chupe cana e assovie. Não leia um relatório e faça um filho e bote uma comida no forno, porque você não vai fazer nada bem. E toda vez que você estiver com humanos, priorize um tempo para isso, porque os humanos precisam de tempo para o encontro, para o olhar, para a palavra. Isso não é papo de psicólogo, só para deixar claro. Quer dizer, é um pouco papo de psicólogo, mas não é muito. Isso é ciência. Está provado que se os encontros interhumanos eles estão atravessados pela celeridade, eles tendem a ser mais violentos, mais abruptos, mais desajeitados e com menos resolutividade. Boas reuniões de menor tempo, mas feitas na sua essência, geram melhores resultados. Boas conversas feitas inteiramente e por menor tempo, geram melhores resultados. Então não é que a gente precisa dilatar o tempo, a gente precisa fazer essencialmente aquilo. E a dificuldade da imagem, quer dizer, se eu sou um sujeito da imagem, eu não produzo simbólico. Eu inflo a dimensão da imagem e eu não... O que é o simbólico? O simbólico é viver a vida como se ela fosse, como pode ser. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E não se você quer, tome, 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 tome. Ou seja, é essa dúvida das possibilidades, do que eu tenho fome, do que lhe interessa, como é, como não é. A pessoa diz uma coisa, pode estar querendo dizer outra. Não é? A pessoa conta uma coisa, mas ela pode estar... A falta dos botões da camisa podem revelar não uma descompostura ao rito, mas uma carência absoluta de recursos. Entende o que eu quero dizer? E só o tempo, e o cuidado, e a empatia e a observação para ver se é uma descompostura ou se é uma falta absoluta de recursos. Entende? Se eu não gasto tempo, se eu não passo da imagem, se eu fico apenas com o recorte da imagem e julgo aquela pessoa por aquela experiência, seguramente o ministro não teria costurado, não teria aprendido e não teria costurado a camisa do senhor. Entende o que eu quero dizer? Porque rapidamente ele pega um pedaço da realidade e julga. Eu tenho 46 anos de uma vida pautada em valores como democracia, respeito e etc. Se alguém corta uma parte da minha fala e descontextualiza do que eu estou falando e bota nas redes sociais, eu posso virar um racista, um homofóbico. Assim. E ninguém vai querer saber o que eu fiz durante 46 anos da minha vida. As pessoas consomem um pedaço. Vocês assistiram a um filme chamado O Homem que Copiava? Então, quando Lázaro Ramos estava passeando e ele começa a recitar um poema, não por acaso, do Shakespeare, que denunciou o fim do paradigma antigo para a modernidade, com Romeu e Julieta, pela escolha do amor e pelo engano da morte, já falo disso. Mas sobre o tempo, ele começa a fazer um poema sobre o tempo, mas ele não fotocopiou a outra parte, ele não sabia o final. Vocês lembram dessa cena? E aí ela que sabia... completa. Então, é como se nós fôssemos o Lázaro Ramos do Homem que Copiava. A gente vai se subjetivando por pedaços de realidade que a gente vai tomando de empréstimo. Não dá para se comunicar bem assim. Porque a pessoa ela é muito mais do que o recorte dela representa. Eu preciso saber quem é aquela pessoa, o que ela pensa, o que ela sente, qual é a sua história. Gastar um tempo para limpar a imagem e chegar no simbólico. Senão, fica difícil. Eu tenho quanto tempo? 5 minutos? 10? Uma vida. Vamos lá. Então, os sujeitos, um outro problema, é que o sujeito da liberdade, ele precisa resolver as paradas dele, né? O sujeito que não tinha liberdade, ele tinha que brigar por liberdade. Como era a vida da gente na escola, gente? Vocês lembram? Como era uma sala de aula dos sujeitos modernos nós? Era a sala dividida em 3 grandes grupos.
A frente, para quem tudo funcionava. O fundo, as encarnações do capiroto. E o meio, que era os invisíveis. Aqueles caras que você não sabia para que ia dar. Tá certo? Olha que mundo fácil, gente. Ser professor naquela época, você entrava na sala de aula, você tinha segmentação, você ficava aqui com o pessoal da frente, custodiava os do fundo, mandando calar a boca, ameaçando anotar na minha época, numa pastinha verde, água. Olha como o mundo era incrível. Você era capaz, como professor, de conter 50 garotos que estavam encarnados no capiroto apenas com uma ameaça. Se você continuar, eu vou lhe anotar. E pasmem, os meninos paravam de se comportar de maneira agitada porque tinham medo de serem anotados, porque se fossem anotados iam para o bedel. O bedel, 15, ganhei 5, aí ó. O bedel mandava uma conversa para a mãe arrancava o couro cabeludo dele e ele fazia esse mapa mental rapidamente e dizia, melhor ficar quieto, porque vem chumbo grosso. Tenta fazer isso na sala de aula hoje. Tenta chegar lá e dizer, ó galera, se continuar a conversar aí, eu vou lhe anotar. O cara vai rir da sua cara. Primeiro que anotar é uma coisa que não se faz. Vai anotar aonde? Quem escreve à mão hoje, minha gente? É insuspeitado você imaginar que alguém vai anotar. E o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar um WhatsApp para a mãe dele e vai dizer, mamãe, a professora está violando o ECA, está me constrangendo publicamente, vamos ao Ministério Público. Mamãe sairá dos seus cuidados. É assim que vai, de pantufa e pijama. Pega o pote dourado, abençoado dela, lá, leva lá e vai judicializar. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque, talvez, se não conseguir aquietar, vai para lá. Muitos chegam lá com essa demanda de uma certa ortopedia subjetiva, a nova camisa de força, não é? Sim, vigiar e punir está em alta ainda, por incrível que pareça. Mas o que importa é que esse exemplo brincalhão que eu estou fazendo, assim, e obviamente anedótico, exagerado, por favor, minha esposa fala que eu sempre tenho que fazer esse rodapé. Porque hoje em dia tudo que você fala, uma vez eu fui dizer, porque todo mundo tem uma certa vontade de jogar o filho na parede. Minha esposa quase infartou. Falou, não pode, se incita a violência contra as crianças, vai que alguém não entendeu que é uma piada. Eu falei, e é possível. Vou contar rapidamente, já que eu tenho 5 minutos, vou contar uma piada para vocês engraçada. Eu estava numa rádio, e agora os psicólogos estão convocados a responder sobre tudo. Qualquer tema. Trânsito, segurança pública, temas judiciais. Nós estamos aqui para falar sobre tudo. E, obviamente, nós não temos preparo nenhum para isso. Eu estava numa rádio, já com várias perguntas do tipo, respondendo do tipo, depende do contexto, cada caso é um caso. Aquelas coisas que a gente gosta de falar. A mulher me fez a seguinte pergunta, com que idade um adolescente pode ir para o intercâmbio? Faltei as minhas aulas de turismologia. Não tinha mais remota ideia de como responder, mas já estava constrangido, porque ela estava me achando uma pessoa incompetente. Porque eu não tinha essa resposta. Aí eu disse a ela, aí eu fiz assim, vamos a um breve intervalo, graças a Deus. Eu pensei e falei, vou ter que dar uma resposta inteligente. Pensei, achei uma resposta que eu achei inteligente. Irônica, jocosa, divertida. Disse a ela, se um garoto não é capaz de atravessar a rua da sua cidade para comprar um pão na padaria, talvez não seja o momento de ir ao Canadá. Não é inteligente, gente? Diga aí. Eu achei jocoso, inteligente. O que é que eu estou querendo dizer? O sujeito precisa ter experiências graduais, sucessivas, para que ele possa ir aprendendo e desenvolvendo competências. Então, não dá para o cara saber hackear o computador da NASA e não saber pagar um boleto na lotérica. Ou comprar um pão na padaria, que assim são os nossos jovens hoje, né? Competentíssimos para coisa e muito incompetentes para outra. Falei isso tudo de uma maneira suave, rápida e tal. Eis que o pai de um paciente meu, de 15, estava assistindo. 3 dias depois, esse garoto vai à terapia e me diz o seguinte, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você ligasse para o meu pai. Por quê? Para desfazer o problema da padaria. Que problema? Eu não tinha entendido. A partir de hoje, a minha vida está indexada em pães cacetinho. Aqui na Bahia chama pão cacetinho. Como assim, meu filho? Se eu quero ir para uma festa, meu pai vai na padaria e compra 5 pães. Se é um acampamento, 10 pães. Se é um passeio no shopping, 2 pães. Ou seja, à medida que é mais longe, mais tempo, ele pede mais pães.
E eu fiquei perplexo, e embora seja hilária a história, é muito reveladora do que eu estou falando aqui. Nós não sabemos o que fazer com a nossa liberdade. Esse pai não sabe ser pai de um filho no mundo contemporâneo onde as verdades não são absolutas. Aonde não tem regras, aonde é ele quem tem que se regular sozinho. Ele não sabe fazer. Então ele pega de empréstimo uma piada de um suposto especialista, eu, esse que vos fala, toma como verdade, finge que está tudo resolvido, se acalma e toca a vida. Para quê? Para não se angustiar. O psicólogo não mandou comprar pão? Vai comprar pão. Com isso ele se livra. Com isso ele se livra da angústia, acha que a vida dele está resolvida, só que não está. Só que não está porque ele não conhece o filho, só que não está porque ele não tem diálogo com o filho, só porque ele não está porque ele não sabe das necessidades desse garoto, só porque não está porque ir à padaria não faz o menor sentido para ele, só porque não está porque é um esvaziamento de um empoderamento que todo pai tem, uma certa certeza, uma certa loucura de achar que pode dar conta dos seus filhos, porque é um delírio. Porque nós não temos filhos, nós criamos filhos. Né? Então esse pai, infelizmente, ele é um emblema de o quanto nós estamos perdidos com a nossa liberdade. A gente não sabe o que fazer. E aí a gente não se comunica. Então quando houve um triste crime importado, né, de modelos norte-americanos, onde os garotos foram vestidos e mataram pessoas na escola, vários pais meus suspenderam os videogames. Que a roupa que um dos garotos estava era uma roupa tirada de um videogame. Então eles achavam que se os meninos não jogarem videogame, ele nem vai tomar tiro, nem vai dar tiro em escola nenhuma. Lembra quem? O pai da Bela Adormecida. Você lembra da Bela Adormecida? Bela Adormecida era muito bonita, muito vistosa, causou ciúme à bruxa, não era assim? A bruxa não, a... Não, é a Bela Adormecida mesmo. Causou ciúme a bruxa não, a feiticeira. Aí a feiticeira foi lá e lançou um feitiço nela, quando você tiver 15 anos, tu vai furar o dedo numa roca e vai dormir o resto da vida. O que é que o pai dela fez? Chamou ela e falou, ô Bela, chegue junto aqui. Temos que ter um papo reto. É o seguinte, roca é um negócio perigoso pra ti. Deu ruim pra você. Tu furar o dedo na roca, perdeu. Então é o seguinte, tu viu uma roca? Roca é isso aqui, ó, minha filha. Gira, mostra ela com a roca. Viu roca, tu atravessa a rua. Ouviu roca, tu sai correndo e grita fogo. Ou seja, tinha que ensinar ela como lidar com o perigo. O que é que ele fez? Mandou tirar todas as rocas do reino. Achando que ele ia resolver o problema. Tipo o pai que mandou o cara fazer o pão cacetinho na padaria. Chegou uma hora que uma roca escapou, ela foi lá, furou o dedo e deu ruim. Dormiu. Ou seja, o homem contemporâneo, ele quer essa saída simplista, rápida, breve, rasa, ingênua, pobre de sentido. Isso não muda a vida de ninguém. Isso não contribui para as nossas possibilidades. Então, o nosso convite é o contrário. É um convite de admitir as dores do existir e transpor isso. Por isso, esse culto desmesurado ao prazer está nos deixando com mais desprazer e mais infelizes. É o que defende a Anna Lembke da nação dopamina. O que ela diz é que o paradoxo do hedonismo busca pelo prazer por si só, leva à anedonia, que é a dificuldade de ter prazer, a incapacidade de desfrutar de qualquer tipo de prazer. Socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fome, não dá mais para chorar e nem para rir. Socorro, alguém me empresta um coração, porque esse nem bate, nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta, disse o Arnaldo Antunes. Ou seja, é difícil a gente viver e se comunicar de maneira não violenta se a gente não consegue se conectar com as experiências que realmente nos constituem. E por isso ela diz que o excesso de prazer e essa busca desmesurada pela felicidade não tem produzido sujeitos mais felizes. Nós temos taxas alarmantes de ansiedade, de depressão, aumentos expressivos de casos de suicídio. A nossa saúde mental vai de mal a pior, porque saúde mental não tem a ver com não ficar doente. Disse isso para vocês, não sei se vocês lembram da nossa última fala, no ano passado. A saúde mental tem a ver com se sentir pertencente a algo. E se sentir pertencente é se sentir reconhecido na sua humanidade. E a nossa sociedade, embora seja muito livre e muito alegrinha, continua excluindo as diferenças.
só que de uma maneira mais soft, mais light, menos vertical e mais difícil de combater. E, por último, o sujeito do sucesso individual. Essa ideia de que eu preciso o tempo inteiro dar conta de mim, caindo no equívoco simplista, como eu já falei, da Bela Adormecida, e nessa equação infame que é o sucesso igual a felicidade mais eu. Não é. Não vai dar para ver o vídeo. O sucesso, ele depende fundamentalmente da nossa coligação. Nós somos feitos ao encontro, nós somos propensos ao encontro. Bom, o que vocês acham que tem a ver com pensar, aprender, criar, lembrar, escolher, decidir? O que é que tem a ver? Que elemento está em todas essas ações essenciais do mundo contemporâneo para o homem contemporâneo? A emoção. Os estudos de neurociência mais recentes mostram que a gente não pensa sem sentir, não aprende sem sentir, não escolhe sem sentir, não cria sem sentir, não decide sem sentir e não lembra sem sentir. Todas as nossas memórias são sempre afetivas. Portanto, valorizar o afeto, esta marca essencial que invade, enfim, que nos define, isso que não tem remédio, nem nunca terá e que nenhum unguento vai aliviar, como disse o Chico Buarque, é aquilo que vai nos definir, que vai nos fazer encontrar, que vai nos dar a possibilidade de existir enquanto humanos. E aí surgiu esse livro, porque o amor é importante, onde ele analisa a importância do afeto na formação do cérebro. O cérebro de um bebê é um cérebro que tem zilhões de conexões frágeis. A depender da interação que ele tenha com o ambiente, algumas dessas conexões deixam de existir e outras permanecem e ficam robustas. E é esta qualidade afetiva primordial da nossa existência que nos conforma biologicamente. Então não estou falando de algo abstrato, estou falando de algo essencial para o nosso existir. Dito isso, e juro que estou acabando, a gente precisa voltar a 1599, de novo a Caravaggio, para conseguir separar o que é a realidade da representação da realidade nesse quadro conhecidíssimo, o Narciso. Ele está parado no rio, embevecido com esse espelhamento da sua própria imagem. Mas tem um detalhe no quadro do Caravaggio que faz a gente conseguir perceber. Em 1599, o Caravaggio era esperto e já avisava que sempre há uma diferença entre a realidade e a representação da realidade, e é bem tênue, é bem sutil, mas é nisso que a gente tem que se pegar. Dá para ver o que é? A espuminha branca que está ali embaixo da mão dele, que é a espuminha da água. E essa espuminha da água, ela pode ter duas metáforas. A metáfora de um aviso sutil, que a gente só percebe se a gente olhar fundo para os outros humanos, e também a metáfora que de vez em quando a água do mar encosta na nossa mão, e é essa experiência que nos confere a humanidade. É esse encontro com a realidade, com a natureza, com quem nós somos, com a palavra, com o outro, que nos confere a nossa humanidade. Essas pirotecnias todas que nós inventamos são ótimas, mas elas só são úteis se a gente se enraiza de maneira bem profunda, para que quando os ventos venham, como o bambu, a gente envergue, mas não quebre. E nós estamos quebrando. Então eu espero sinceramente que vocês saiam daqui tocados, com a responsabilidade de que a gente se abrace mais, se olhe mais, converse mais, sem nos destruirmos, valorizando a diferença e amando a nossa alteridade. Para isso, vamos com Vinícius de Moraes, quando ele diz: resta essa faculdade incoercível de sonhar, de transfigurar a realidade dentro dessa incapacidade de aceitá-la tal como é. E essa visão ampla dos acontecimentos e essa impressionante e desnecessária presciência, e essa memória anterior de mundos inexistentes e esse heroísmo estático, e essa pequenina luz indecifrável a que às vezes os poetas dão o nome de esperança. Mas uma esperança freiriana. A esperança de Paulo Freire, que é a esperança do trabalho, não a esperança de esperar, a esperança de fazer, a esperança de pôr em prática o que a gente professa, a esperança de traduzir em palavras, em atos, em gestos, aquilo que a gente acredita. Então, é uma corda que a gente só vai conseguir puxar juntos. Eu espero que a gente se junte e puxe, e acredito que momentos como esse servem para isso. Queria agradecer imensamente a oportunidade e a paciência até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.
Queria agradecer ao palestrante. Aliás, acho que encerramos hoje o nosso encontro com 2 excelentes palestras, palestras que realmente batem fundo aqui no nosso íntimo, no nosso ser, nesse momento que vivemos e que devemos repensar nossas vidas, nosso futuro. E encaminhando para encerrar esse encontro, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes aqui, os que estão presentes e os que já passaram, né, ao longo dessa semana, a participação nesse nosso encontro, a todos os participantes aqui, a todos os colegas que vieram, aos servidores que nos ajudaram, especialmente da escola aqui, incansáveis na organização, a administração do tribunal também, que sempre está nos apoiando, e não nos falta em momento nenhum, a Sílvia e a direção, especialmente a direção de toda a escola, o conselho, e principalmente a Sílvia, que é a grande organizadora deste evento, né? Em suma, a todos, de um modo ou de outro, participaram nessa organização. E pedindo, evidentemente, desculpa por eventuais falhas, erros e equívocos, e, como vocês sabem, sempre a gente se colocando à disposição para sugestões, para os próximos encontros, etc., porque nós já estamos pensando, hoje mesmo já estava cobrando de Silvia uma reunião para a gente já pensar o próximo ano, que nada é fácil, é muito sempre difícil, e nessas inseguranças que a gente vive, nós estamos ainda procurando até uma realidade, se é presencial, se é virtual, se é híbrida, se é isso e aquilo, nós estamos ainda procurando esse novo mundo aqui para a gente está surgindo, né? Então era isso, e finalizo agradecendo a todos e boa tarde, um bom dia para todos.